ela que é natural do ABC Paulista, é apaixonada por computadores desde criança. A Maitê é formada em Ciências da Computação pela UF-ABC. Começou no Nubank em 2018, atuou no time de cobranças antes de seguir na carreira como gestora. Também acumula passagens pela empresas Maps, Buscapé, Thoughtworks. Queria chamar no palco para falar sobre ressignificar o empréstimo em escala, como que o Nubank desafia o status quo ao construir novos produtos com eficiência. Diretora de Engenharia do Nubank, Maitê. Maitê, por favor. Alô? Boa. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre as coisas que nós temos construídos lá no Nu. Como já foi falado, a ideia aqui é contar um pouquinho do nosso case, da construção do produto de empréstimo pessoal no Nubank até o momento que a gente está hoje. Tá? Então, só repetindo um pouquinho, meu nome é Maitê, eu trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de software, passando por diversas empresas. E no Nu eu estou há 4 anos. Mas há mais de 5 anos eu já trabalho com liderança técnica e gestão de equipes de desenvolvimento. E hoje eu atuo como diretora de engenharia de software no Nubank, responsável pela área de engenharia dentro do time de empréstimos. E falando um pouquinho da tecnologia do Nubank, assim, acho que a gente já está bem conhecido por não usar uma tech stack muito ortodoxa. A gente, toda a nossa base, tudo que a gente constrói hoje, a gente constrói em microserviços em Clojure, utilizando muito o Datomic como banco de dados. Ele é um banco de dados orientado a fatos, então tem muita vantagem sobre a imutabilidade e para a gente ter tracking de tudo o que acontece. Por usar muito microserviço, a gente tem muita vantagem da arquitetura event-driven, então a gente utiliza muito do Kafka, toda a nossa arquitetura em AWS, e a gente está nesse grande processo de mover todo o nosso aplicativo para Flutter. E falando da engenharia do Nubank, eu trouxe aqui todos os nossos princípios que norteiam tudo que a gente faz. Dentro do nosso blog tem um post muito legal com o Ed, que é o nosso co-founder, onde ele explica um por um desses princípios. Mas hoje eu vou acabar focando muito mais em 3. O primeiro é a otimização por meio de plataformas, então como que a gente tira vantagem das plataformas que a gente constrói. Propriedade e resiliência técnica, que é então o que a gente constrói e a gente que cuida, então como que a gente cria ferramental para que a gente consiga ter uma operação mais saudável. E abordagens canônicas aplicadas de forma consistente. Isso passa muito por usarmos tecnologias e escolhas de tecnologia consistentes para que a gente consiga crescer em escala. Mas, voltando para 2018, quando o time for formado, isso até é um pouco pré-Maitê, Nubank já estava crescendo, a gente tinha um produto de cartão, a gente tinha um produto de conta sendo lançado. Qual que era a próxima grande iniciativa que nós poderíamos ter? Então, a decisão foi, e se a gente criasse um produto de empréstimo pessoal? Então, formamos um time para pensar como que seria essa solução e que a gente conseguisse colocar uma primeira versão o mais rápido possível na rua, obviamente, dependendo dos processos burocráticos de se abrir uma financeira. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma arquitetura bem simples, que a gente conseguia receber uma política de crédito do nosso ambiente analítico, para mostrar para os nossos clientes. A gente fez uma experiência baseada, na época, em React Native, para a gente conseguir fazer toda a contratação. E a gente construiu também um gestor da dívida, o que era um gestor de uma operação de crédito. E o que era isso? Então, um serviço que era responsável, ele conseguia calcular os juros, ele sabia como que distribuía isso dentro das parcelas, ele sabia fazer todos esses cálculos. E ele também sabia controlar toda a questão contábil, a parte de regulatória, de reportes,
E conforme a gente foi construindo, a gente viu que ele era muito parecido com outros produtos que a gente tinha. Então, se a gente está fazendo um parcelamento de fatura, nada mais é que um valor que eu estou financiando para o meu cliente, que tem taxas, que tem um número de parcelas. O que muda é a forma como eu cobro, basicamente. E falando em parcelamento de fatura, é a mesma operação por rotativo também, é uma operação de crédito. Outros produtos de financiamento que a gente veio construindo durante o tempo também têm as mesmas características. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente criou uma plataforma. Então, a lição número 1 daqui é, onde há uma necessidade repetida, existe uma oportunidade de plataformização. Por quê? Quando a gente conseguiu criar essa separação do que era o produto de empréstimo, que é essa parte amarela, apesar de não aparecer muito amarela, que era muito responsável pelo risco do cliente, pelo como ele simulava, como ele geria as coisas. E eu tenho uma responsabilidade muito apartada, que era como que eu, de fato, contabilizo o que eu estou fazendo, como que eu reporto isso, eu garanto todas as questões regulatórias. Fez com que os times conseguissem evoluir de maneira muito autônoma. E uma das grandes vantagens de ter a plataforma de crédito hoje, que cresceu muito mais do que essas caixinhas que tem aqui, é que ela é parte fundamental da estratégia do Nubank de crescimento em diversos países. Então, a gente não teria conseguido lançar México, lançar Colômbia, na velocidade que a gente conseguiu lançar, se a gente não tivesse essas camadas de abstração que isolassem muito da lógica do que é o produto de crédito para o que é o produto que o meu cliente está vendo. E aí conseguir, de fato, isolar o que eu vou mudar, dependendo de regulação, dependendo de taxas, impostos que cada país tem. Então, isso para a gente tem sido quando a gente olha para a história do Nubank, talvez esse seja o primeiro case de plataforma de negócio que foi muito bem sucedido e que a gente tem tentado replicar por diversas outras plataformas que estamos construindo desde então. Aí, tudo bem. Então, chegou em 2019, a gente lançou, a gente criou esses 2 times, a gente conseguiu coletar uns dados, e um dos primeiros problemas que a gente viu, enquanto operação de empréstimo, era que nós não tínhamos controle sobre o life cycle do empréstimo. E eu vou explicar um pouquinho o que significa. Então, mostrando aquela arquitetura anterior, o que aceiteu? A gente tinha uma camada do nosso lado que conseguia gerenciar o que era uma proposta de empréstimo. Então, qual taxa essa pessoa pode contratar, qual é o limite que ela tem, qual é o número de parcelas. Tudo. Mas, após que a gente contratava, a gente dependia de tudo da plataforma para a gente mostrar para o cliente. Então, o que acabava acontecendo? Se eu tinha um problema, ou alguma falha de emissão, ou alguma indisponibilidade da plataforma, seja por qual motivo, então, coisas que aconteceram, por exemplo, em dias de lançamento, dado a carga que a gente tinha de liberar isso para os clientes, a plataforma, às vezes, não aguentava o volume de simulação. E aí, como a gente foi criando camadas para resolver esse problema, mas a primeira coisa que a gente notou enquanto time do produto de empréstimo nós não podemos ficar refém da plataforma para a gente conseguir mostrar, pelo menos, as coisas para o cliente. Mesmo que a gente não consiga realizar as operações, porque eu preciso dela para realizar, meu produto não pode ficar fora do ar se a plataforma tiver algum problema. Então, o que a gente fez? A gente acabou adicionando uma caixinha a mais, que consolida e mostra o que é a visão de empréstimo para a gente que controla o produto. Porque quando a gente está olhando o contrato de um empréstimo puramente da plataforma, a gente está olhando muito o que é esperado da instituição financeira, qual que é a visão da instituição financeira sobre o empréstimo. Mas não necessariamente é a mesma informação ou tem a mesma precisão das informações que eu preciso mostrar para o meu cliente. Então,
o que a gente fez? Nesse serviço, a gente colocou tudo o que a gente precisava para diminuir esse número de requisições para a plataforma, que calculava tudo em real time. Então, toda a distribuição de accrual, de cálculo de parcelas, era toda em real time, para que a gente tivesse quase como se fosse um cache do que é essa operação para a gente. Mas, dando um zoomzinho, acho que essa é a parte que, para mim, é a grande sacada. Dado que a gente trabalha muito com eventos no Nubank, e eu olho para uma operação de crédito, ela é algo muito... É muito clara as transições que ela pode ter. Então, eu contratei, aí eu vou pagar uma parcela, eu pago outra parcela, não paguei essa parcela, ela ficou em atraso, paguei essa parcela, eu volto para... Então, as transições são muito bem marcadas e tem ações muito claras que fazem esses estados mudarem. E, com isso, o CQRS, né, acaba que dá uma vantagem muito grande para a gente, porque eu consigo... Né, eu esqueci o R da sigla, mas eu tenho um modelo que significa qual que é o comando, e eu tenho um outro modelo que significa o que é que eu vou buscar e vou mostrar para o cliente. Então, o que a gente fez? Então, cada requisição, cada operação que eu preciso fazer, ela cria, de fato, um comando. Esse comando, ele tem tudo de informação que eu preciso para executá-lo. Então, eu vou emitir um empréstimo, eu preciso das informações da política de crédito, eu preciso de informações de quem que é meu cliente. Eu vou pagar, eu sei quais são as minhas as parcelas que eu tenho que pagar, ou o valor que eu estou tentando pagar. Todo comando, ele congela o empréstimo enquanto ele está sendo executado. Então, nenhum outro comando pode ser executado nesse momento. E todo comando tem um tempo que a gente espera que ele tenha sido completado. Dado que a gente cria esse comando, a gente começa um processo assíncrono. Então, a gente gera uma mensagem para o serviço executá-lo, e aí, na hora que ele consome essa mensagem, de fato, que ele vai requisitar todos os serviços que precisa para executar aquela operação. E fica aguardando também de maneira simples se essa execução funcionou. Então, pensando num processo de emissão, eu preciso solicitar na plataforma que se cria a dívida, recebendo essa informação, eu preciso solicitar a transferência do dinheiro entre a instituição financeira e a conta do cliente. Assim que eu tenho a confirmação de tudo isso, é que eu posso dizer que aquele comando foi, de fato, executado com sucesso. Quando eu recebo, de fato, a confirmação, que eu vou gerar os eventos que vão alterar o que é esse meu modelo de leitura. Então, eu crio esse evento, também gero isso de maneira assíncrona para o serviço ser atualizado. Mas, em caso de falha, eu só atualizo que aquele comando falhou e eu não preciso fazer nada com o empréstimo. Aí, com os eventos, assim que eu consumo, na verdade, a gente armazena todos os eventos de forma a gente ter uma trilha de auditoria muito rica, de tudo que aconteceu, de fato, com o empréstimo, e a gente reconstrói o empréstimo com base de todos aqueles eventos e na ordem, garantindo que, toda vez que a gente buscar esse empréstimo para mostrar para o meu cliente ou para mostrar para o meu atendente, vai estar sempre a última versão ali disponível. E aí, eu acho que vem a grande parte das vantagens. Então, para a gente ter usado muito do processo assíncrono, a gente ganha muita vantagem de que toda falha gera-se uma dead letter. Então, toda dead letter a gente consegue monitorar e a gente consegue reprocessar, porque a gente garante que todo consumidor é idempotente. Então, não existe o risco dessa operação ser executada mais de uma vez. Dado que a gente tem o tempo que a gente espera que o comando seja executado e a gente tem as dead letters, a gente consegue monitorar com muito detalhe
se as coisas estão funcionando de acordo. Então, até os exemplos que eu coloquei aqui são de alarmes, e até um dia meio catastrófico, que a gente tinha mais de 9.000 comandos para ser processados. Isso, normalmente, é na hora que eu estou processando o pagamento. E aí, se por algum acaso eu tenho dead letters ou alguma coisa que é reprocessável, nem preciso de intervenção de engenharia. Temos replay automático, temos todos os processos para garantir que essas coisas vão funcionar. E só em caso que é algo que é muito crítico, ou algum erro que não é mapeado e que reprocessar não vai adiantar, que, de fato, a pessoa engenheira que está de plantão vai precisar atuar em cima daquela operação. Então, a lição número 2 daqui é que os padrões de arquitetura e modelagem, quando bem aplicados e adequados ao problema, como eu acredito que o CQRS é para uma operação de crédito, facilita não só a implementação de novas operações, mas também o processo de monitoramento e firefighting. E aqui é o terceiro problema. Crescemos, temos lá muitos produtos, a gente começou a querer testar outras coisas. Então, aqui vou dar como exemplo 2 produtos que a gente lançou. Um que é o empréstimo com portabilidade de salário. Foi um teste que a gente fez onde a gente solicitava a portabilidade de salário no meio da contratação, porque isso é um sinal de diminuição de risco de crédito para a gente. Então, a gente poderia oferecer parâmetros de crédito, algum desconto na taxa, por exemplo. E o outro é o financiamento de transação a débito, que eu falo que é do tipo, paguei uma transação, eita, acho que esse dinheiro vai me fazer falta, eu vou lá e contrato esse financiamento, que eu pego esse dinheiro de volta e pago esse valor em transações. Todos eles tinham umas diferencinhas de experiência. Mas, quando a gente olha para o que é uma contratação de empréstimo, é uma grande salsicha. Porque eu tenho várias etapas que precisam acontecer sequencialmente, e essas caixinhas aqui, no caso, são telas. Então, são telas que precisavam passar e transições de tela que aconteciam, dependendo se o produto funcionava de um jeito ou de outro, ou o estado que o cliente estava, ou eu vou precisar de uma informação a mais ou a outra. Então, o que acontecia? Se eu preciso adicionar uma tela, ou se eu preciso fazer alguma mudança, eu precisava saber mapear todas as transições possíveis, para ver se estava cobrindo algum caso. Toda alteração nessas telas também dependia do processo de release das lojas. Então, mesmo que a gente tenha um processo que demora 8 dias, e eu faço uma alteração numa tela para fazer um teste que demoraria, sei lá, um dia e meio para construir a tela, ainda assim a gente tinha esse tempo todo de espera para a gente, de fato, conseguir começar os testes. Então, o que a gente fez? Acho que aqui tem um conceito muito legal de Back-end Driven Content Navigation. Quando a gente fala de Back-end Driven Content, o meu back-end dizer para o meu aplicativo o que ele precisa renderizar. Então, quais componentes que ele precisa renderizar naquele momento, qual é o texto. Então, aquele botão pode ter um ícone ou não. Todo esse controle fica a cargo do back-end, e o aplicativo consegue receber essas informações via uma query do GraphQL e renderizar aquilo da maneira que precisa. E aí, a gente também usou esse conceito do Back-end Driven Navigation. O que significa? A gente isolou todas as telas. Então, todas as telas, na hora que ela vai renderizar, de fato, ela pede para o back-end, tá bom, o que eu preciso mostrar e qual que é o meu fluxo, aonde que eu estou. Ela recebe, então, todos os inputs e o estado da aplicação, né, o estado daquela contratação no momento. Recebe, então, qual que é a próxima tela que ela vai precisar enviar e como que ela vai enviar esse estado. E aí, a gente tem o Flow Coordinator, é uma peça muito importante, porque é ele que sabe, de fato, distribuir e sabe como que a gente vai chamar cada uma dessas telas. Então, o que isso trouxe de vantagem para a gente?
com o back-end tendo mais controle sobre o que eu estou mostrando, a gente conseguiu diminuir muito o tempo de experimentação e testes. Então, como eu não dependo da loja para boa parte desses testes, e a gente tem no Nubank uma plataforma de experimentação também muito robusta, a gente consegue colocar um experimento que seja, eu quero mudar como esse botão funciona, ou qual que é esse texto, ou qual que é o componente que eu estou renderizando ali. Conseguir fazer testes A, B, C, D, em cima daquele conteúdo, em questão de dias. Então, 2 dias eu consigo colocar algo na rua, o que fez com que a gente conseguisse, por exemplo, no ano passado, lançar cerca de 8 testes simultâneos em diversas dessas telas e coletar esses dados para a gente ir evoluindo o nosso processo. Então, que antigamente, de 8 a 7 parece até uma loucura de ter sido feito. Isso tudo aconteceu nos últimos meses do ano. Normalmente, a gente conseguiria ter feito isso ao longo de um ano inteiro ou até menos. Então, a lição que eu quero trazer aqui é, dadas as oportunidades de negócio que a gente tinha, então, a gente queria crescer, a gente queria colocar mais produtos na rua, a gente pegou uma dor da engenharia, uma dor que a gente tinha ao construir esses fluxos e alavancou para a construção dessas estruturas e dessas plataformas, para que a gente conseguisse acelerar ainda mais futuros desenvolvimentos. Então, agora estamos trabalhando em outros testes, que claramente eu não posso falar, mas esses outros testes estão tendo a vantagem de já usar essas estruturas e a gente conseguir, de fato, acelerar muito o desenvolvimento dessas experiências. Então, tem sido muito vantajoso para a gente essas lições. E, resumindo, eu queria trazer, então, as 3 lições e falar um pouco de como que isso acaba sendo levado muito no nosso coração. Então, quando tem uma necessidade repetida do negócio, existe uma oportunidade de plataformização. Os padrões de arquitetura e modelagens, quando bem aplicados e adequados ao problema, vai facilitar não apenas a implementação, mas também todo o processo de Ops. E estar atento à oportunidade de negócio que permitam a evolução da arquitetura de maneira a acelerar ainda mais esses futuros desenvolvimentos. Então, a gente acaba levando muito disso na forma como a gente aborda novos problemas, na forma como a gente recebe novas demandas ali dentro do time de produto, para que a gente consiga casar essas necessidades de engenharia e conseguir, de fato, influenciar não apenas como agente empréstimo constrói software, mas também colaborar muito com o ecossistema todo do Nubank para que a gente consiga evoluir os nossos produtos. Então, por exemplo, a gente criou bibliotecas de CQRS, onde outros produtos no Nubank possam tirar vantagem dessa arquitetura. A gente, junto com outros times, construiu o framework de navegação do nosso aplicativo. Ele é até open source, ele chama Nuvigator, caso alguém tenha curiosidade, em Flutter. Então, é algo que a gente construiu e que a gente tem muito orgulho de conseguir colaborar não apenas com o Nubank, mas com a comunidade como um todo. E a gente só consegue muito disso, dessa troca, da gente conseguir acelerar o Nubank como um todo pela questão da consistência, da gente usar uma tech stack que é consistente entre todos os times. Então, a gente consegue, de fato, influenciar e ajudar outros produtos que vão vir depois com essas ferramentas que a gente construiu e que a gente vem construindo ao longo dos anos. Bom, gente, eram esses os meus conselhos que eu queria trazer aqui e contar um pouquinho da nossa história. Espero que tenha sido um conteúdo interessante. Podem me procurar no LinkedIn e no Twitter. Eu não sei se os conteúdos vão ser muito legais, porque eu sou de zoar muito no Twitter. Mas eu estou ali à disposição mesmo para dúvidas e perguntas e conexões. Só me procurar lá. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Maitê.
Pessoal, perguntas? Só ali do lado esquerdo, depois aqui no meio. Eu vou pegar uma água. Peraí. Pode fazer? Bom dia, Maite, tudo bom? Oi, bom dia. Sou Wagner. Uma dúvida. Pelo que eu entendi, toda essa estrutura nova que vocês construíram é muito para validar cenário A, B, C, qual que tem mais aderência num segmento ou num nicho específico que vocês querem validar. Quando vocês iam colocar isso para o grande pro público, vocês reimplementavam com uma stack diferente ou era a mesma stack? Não, como eu disse, né, a gente usa uma stack consistente, né? Então, pensando nessa última plataforma ali para a gente testar, o que a gente gosta de pensar em fazer é formas diferentes da gente resolver o problema, tomando como vantagem a stack que a gente tem. Então, a gente não reinventava muito a roda, mas se a gente via uma oportunidade da gente evoluir, não apenas a nossa plataforma dentro de empréstimo, mas também construir bibliotecas ou ferramentas que outros times possam tirar vantagem, seja por algum motivo, a gente construía. Então, assim, fazer essas experimentações e fazer esses testes ABC, principalmente na questão do app, foi um dos grandes motivadores do que a gente construiu, mas eu não acredito que ele é o principal motivo pelo qual a gente tem feito tudo isso, né? Acho que o principal motivo é de fato trazer essa flexibilidade para a gente conseguir criar essas experiências e criar esses novos produtos de uma maneira mais rápida, assim. E por rápida é isolar de fato toda a complexidade de reinventar a roda e focar no que o produto de fato tem de diferente. Eu respondi a tua pergunta? Obrigada. É muito legal esse ponto. A gente conversou na apresentação anterior com o Brás muito sobre princípios de engenharia. Né? E eu acho sensacional aquele seu primeiro slide, porque aquilo ajuda muito quem é desenvolvedor de software, às vezes, é muito criativo. Né? Sim. E gosta de tecnologia nova, e gosta de tentar coisa diferente. Essa maneira como você organiza os princípios para todos os times, tem uma stack consistente de Clojure, da Atomic, Kafka, e ajuda muito na produtividade do time, certo? Mas quando você trabalha com assincronicidade, você vai trabalhar com uma arquitetura de Skill RS, não é todo desenvolvedor que está acostumado com isso. Nem a gente. Como é que foi botar isso na cabeça dos devs? Porque é muito legal no lado de business, né? Porque a sincronicidade ajuda muito quando você vai trabalhar processo, mas não é todo dev que consegue trabalhar dessa forma. Acho que tem alguns pontos, né? Acho que o primeiro ponto é a forma como o Nubank acabou se construindo, já sempre desde lá de trás, além da stack consistente, mas com padrões de arquitetura muito bem estabelecidos, com microserviços e tudo mais. Então, essas conversas elas acabam ficando mais meio dadas, né? Então, assim, a gente espera que as coisas funcionem desse jeito. Acho que a parte mais difícil foi, e eu ainda acho que não é que ela foi difícil, ela permanece difícil, mesmo a gente tendo conteúdos, explicando, é na hora que você vai bater a primeira vez que você olha. Assim, então, você olha e fala, meu, que bicho que foi criado aqui. Mas, na hora que a gente consegue mostrar todos os exemplos e todos os conceitos, então, essa é a função do que é um comando de contratação, o que é um comando de pagamento, o que é um comando de renegociação, a gente vai conseguindo passar os fluxos, explicando como os comandos funcionam, e aí começa a ficar mais natural. Mas é algo que a gente precisa reforçar sempre e falar bastante. Assim. Acho que não é todo o problema que a gente tem, não só empréstimo, mas problemas que a gente vai modelar que o CQRS funciona, sabe? O CQRS parece muito bonito a primeira vez que você olha e fala, meu Deus, isso aqui é genial. Mas se você não está atacando um problema que
que aquele conceito faz difícil, só vai dificultar mais o ramp-up de todo mundo que está lá trabalhando. Pergunta, desculpa. Ali. Oi, Maitê. Oi. Bom dia. Me chamou a atenção aquela parte da apresentação que você colocou as telas de alertas. E a pergunta é o seguinte: vocês combinaram ali com os devs para criar um modelo, um framework de output daquelas informações para mandá-la para o Grafana e para o Prometheus? Sim, todos esses padrões de observabilidade, a gente tem já também muito bem estabelecidos dentro do Nubank com as plataformas que a gente construiu. Então, todo serviço, a hora que a gente cria, ele já vem instrumentado. Então, já vai para operações mais simples. Então, HTTP, Kafka, processamento de mensagem, outros componentes, ele já vem todo instrumentado. Então, o que a gente fez é, dados esses comandos e essas expectativas, a gente tem rotinas que checam se tem comandos que estão pendentes, né? Então, acaba que a gente acaba fazendo esse pooling conforme o tempo. E aí, dado isso, a gente exporta essas métricas para o Prometheus. Então, dado que tudo isso já está construído, o que a gente precisa fazer é apenas definir quais são, de fato, os alertas que a gente quer ter, então, severidade e o tempo. Então, a gente tem DSLs bem definidas dentro do Nubank de como fazer isso. Então, faz parte do desenvolvimento, não apenas nesse momento, mas todo o desenvolvimento que a gente faz, a gente mapear, então, quais são as métricas de negócio que eu preciso exportar e com isso, a gente já tira a vantagem da arquitetura do Prometheus que a gente já tem. Aqui na frente. Na implementação, quando você vai fazer algum tipo de customização, vamos supor, sei lá, outro país, algum produto diferente de crédito, para fazer essa customização, você customiza isso em banco, em BRMS, talvez? Implementa microserviço diferente para cada questão? Acho que isso vai depender muito do produto que a gente está internacionalizando, né, no momento. Pensando no que são os produtos de crédito, o que foi feito foi mais criar configurações por país, né? Então, a gente tem customizações do que são os impostos, quais são as taxas, a gente tem isso de uma maneira parametrizada, e dado o país que eu estou deployando, a gente acaba pegando isso direto da configuração. E aí a gente coloca como uma configuração externa, também pela facilidade que a gente tem de, eu preciso mudar alguma coisa, eu altero aquilo lá, a gente tem uma branch que a gente chama de config, e assim que a gente faz esse commit, isso vai para a produção, a gente só atualiza os pods e já pega a configuração nova. Então, tudo que a gente consegue tirar de vantagem dessa estrutura de configuração, a gente tira, mas, dependendo do produto, dependendo do que é, principalmente mais do lado do produto e não necessariamente da plataforma, algumas customizações, dependendo, a gente precisa criar serviços diferentes que vão substituir um serviço do país, né? Então, porque ou a gente pode usar o mesmo e criar várias branches diferentes de código ali, mas a gente consegue isolar isso, porque a gente consegue isolar a responsabilidade dos times também, né? Então, se eu tenho um microserviço que é específico do México, o time do México cuida, né? Se eu tenho uma parte que é mais global, possivelmente os times que são donos da plataforma que são responsáveis. Então, a gente depende muito da estratégia. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui. Oi, Maitê, tudo bem? Oi, tudo. Queria saber, a competição de vocês contra os outros bancos e até outras fintechs, o quão difícil é eles replicarem a arquitetura que vocês têm, a tecnologia do Nubank, na sua opinião? Nossa, essa aí é tricky, né? Essa aí... Olha, eu vou dizer que eu não sei. Assim, acho que sendo bem sincera. A gente tem muito dos princípios que a gente trouxe, muito da forma como a gente pensa. Eu particularmente, eu não vejo
intencionalidade de outras empresas, de fato, de copiarem ou tentarem se basear na forma como a gente faz as coisas, né? Mas a gente gosta de compartilhar muito do que a gente faz, muito para influenciar também e aprender com os outros, assim, porque acho que tem muita coisa legal que a gente faz, mas nós não somos perfeitos. Então, assim, então a gente tem muita coisa que a gente está aprendendo conforme a gente vai crescendo mais o negócio, conforme a gente vai escalando mais o Nubank, né? Então, tipo, acho que hoje saiu a notícia que né, a gente lançou o produto de cripto faz 3 semanas e a gente já tem 1 milhão de clientes. Esse alcance era uma coisa que a gente não tinha 2 anos atrás. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente também está aprendendo muito com outros players. Então, a gente pega muito desses conhecimentos também e a gente devolve. Mas eu digo muito, e isso é uma fala até do nosso CTO, do Matt, que o Nubank sem a tecnologia ele não existe, porque a gente é um banco digital. Então, a gente tem um papel central no como que o Nubank inteiro se construiu. Então, essa questão dos princípios, a parte do ágil, a parte de como que a gente entrega valor para o nosso cliente, emerge muito de processos da engenharia e que foram propagados para a empresa como um todo, né? Então, eu acho que isso é muito da cultura, e cultura é muito difícil de ser copiado, né? Então, acho que a gente pode compartilhar muita coisa, eu espero que inspire muitas coisas, mas eu acho que cópia é bem difícil. E, Maite, você acabou de falar que você está aprendendo coisas com seus peers, né? Está aprendendo novas coisas. E eu queria saber, o que vocês estão aprendendo com os peers de vocês? Vamos lá. Outra pergunta difícil, né? Bom, uma das coisas que eu, de fato, aprendo bastante com os meus pares, e principalmente com pessoas que vieram de outras empresas grandes, então, aqui eu falo principalmente de Itaú, de PicPay, né, dessas empresas, é muito sobre como, e aí, especificamente do Itaú, o meu principal aprendizado tem sido muito sobre como que instituições que são, né, quantos anos tem o Itaú? Não faço nem ideia, mas como preocupações, né, de processo de segurança, de padrões que estão sendo aplicados, de como eles resolveram alguns problemas, eu gosto muito de conversar com essas pessoas para aprender um pouco mais sobre isso, assim. Agora, sobre tecnologias ou sobre padrões, acho que a gente acaba se inspirando muito, hoje, principalmente em conceitos, né, do aplicativo, de experimentação. Eu vejo muito disso que veio de Pinterest, muito que veio de Google, então, dado pessoas que passaram por lá ou conteúdos que a gente consumiu. Então, eu diria que é uma mistura, assim, né? Tipo, então, mas acho que é isso. Boa? Maite, obrigado. Obrigada a você pela apresentação. pelo convite. Que é isso, obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui, tem um intervalo agora, até 11h25, a gente volta com as apresentações, tá bom? Obrigado, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!